Bom dia, meu nome é João Gabriel Segato Cruz, eu sou um aluno de Engenharia de Computação da FEEC Unicamp e eu fui orientado pelo professor Fernando José von Zuben da FEEC. Meu projeto de TFC foi na inserção de retroajuste em técnicas de gradient boosting. Bom, primeiramente eu acho que é interessante a gente revisar alguns conceitos relacionados a gradient boosting. Então, nós temos que esse é um modelo aditivo, ou seja, novas componentes são adicionadas sequencialmente ao modelo e elas tentam compensar o que as componentes anteriores não conseguem fazer. As componentes no caso do gradient boosting são geralmente árvores, seja de regressão ou de classificação, a depender do problema, mas é importante que elas tenham baixa profundidade, porque elas precisam ser weak learners quando a gente está trabalhando com modelos de gradient boosting, ou seja, elas precisam conseguir aprender a prever coisas melhor do que um chute aleatório, mas ainda assim não podem ser muito profundas e prever com muitos detalhes isso. Isso é uma informação relevante quando a gente está trabalhando com essas árvores. Por fim, a gente tem que esse modelo utiliza um learning rate dentro de uma técnica conhecida como shrinkage, que vai servir para ponderar a saída de cada uma dessas componentes. Isso é necessário porque gradient boosting apresenta muito problema com overfitting, que está relacionado com a variância dos modelos. Bom, vamos ver agora então como funciona o treinamento de um modelo de gradient boosting tradicional. Inicialmente, nós começamos com uma entrada x de features e nós queremos prever uma saída y. Para isso, nós vamos treinar então uma árvore que vai gerar uma predição. Com essa predição e com a saída desejada, é possível a gente encontrar um resíduo, que nada mais é do que a subtração da saída buscada pela predição que a gente teve. Agora, a gente vai entrar na etapa aditiva do processo. Nela, nós vamos gerar uma segunda componente, que vai ser uma árvore também. Ela também vai ter como entrada as mesmas features que a primeira árvore teve, no entanto, ela vai tentar se responsabilizar agora por prever apenas o erro ou o resíduo da primeira componente. Com isso, ela vai gerar uma segunda predição e subtraindo essa segunda predição do resíduo anterior, a gente obtém o resíduo seguinte, que nada mais é do que o y inicial menos a primeira predição menos a segunda predição. Seguindo esse processo, a gente pode seguir ele para uma terceira árvore, que vai usar agora como entrada o resíduo 2, e assim por diante, até que o modelo ou atinja uma profundidade máxima que a gente defina, ou atinja um erro mínimo desejado. A gente pode ver que a saída final do modelo nada mais é do que a soma das predições de cada uma de suas componentes. Vale notar aqui que eu estou assumindo que essas componentes aqui já estão tendo suas predições ponderadas pelo learning rate que a gente vai ter definido anteriormente. No entanto, se a gente parar para pensar um pouco sobre esse tipo de treinamento, a gente pode acabar percebendo que ele tem um limitante. E ele é o fato de que cada componente que está sendo treinada tem conhecimento apenas das componentes anteriores a ela. Ela não consegue assumir que vai ter a possibilidade de existirem novas árvores a serem adicionadas ao modelo depois do treinamento dela. Isso faz com que as árvores, conforme novas componentes vão sendo adicionadas, tendam a se tornar não ideais para a solução do problema. Como nós podemos fazer então para tentar reduzir esse problema? É aí que entra a técnica que foi utilizada, que é a de retroajuste. Retroajuste é uma técnica que surgiu nos anos 80, desenvolvida por Friedman principalmente, e ela já foi aplicada em outros problemas, como o de Projection Pursued Learning. Nela, nós vamos ver que o processo de treinamento é muito semelhante com o que foi visto anteriormente, com a gente começando criando um modelo, criando um segundo modelo a partir do resíduo. No entanto, agora, antes de seguir com a geração de um terceiro modelo, nós aplicamos iterações do passo de retroajuste, no qual a gente retreina a primeira componente, agora levando em consideração que existe uma segunda componente já criada, e também retreinamos essa segunda componente levando em consideração a nova primeira componente que foi retreinada. Repetindo esse processo um número de vezes, é possível demonstrar que ele tende a convergir para um resultado melhor. Assim, depois que o processo converge, nós podemos adicionar uma nova componente e novamente aplicar o passo de retroajuste. Seguindo isso subsequentemente, nós temos um novo modelo que, por conta tanto dele conseguir levar em consideração árvores anteriores quanto agora as árvores posteriores, ele acaba conseguindo gerar um modelo mais parcimonioso e conciso, ou seja, com um menor número de árvores. Dentro desse projeto, nós trabalhamos principalmente com duas formas de retroajuste, que é o retroajuste cíclico e o retroajuste aleatório. No retroajuste cíclico, nós seguimos o processo que foi demonstrado no slide anterior, no qual a gente sequencialmente retreina cada das componentes intermediárias anteriores e repete isso ciclicamente. No caso do modelo aleatório, o funcionamento é levemente diferente.
Ao invés de retreinar em sequência todos os modelos, nós selecionamos aleatoriamente apenas alguma dessas componentes para serem retreinadas. Com a adição do retroajuste, novos hiperparâmetros foram adicionados ao modelo agora e também precisarão ser explorados. Nesse projeto, nós acabamos fazendo um estudo preliminar com relação a alguns deles, como por exemplo o número de iterações máxima de retroajuste que vão ocorrer entre cada uma das adições de uma nova árvore. Nesse caso, nós testamos, por exemplo, o uso de apenas uma iteração, o uso de no máximo 5 iterações e o número de máximo de 100 de iterações. E a gente consegue perceber que, conforme o número vai aumentando de iterações, embora no início, principalmente, ela consiga convergir a resultados muito melhores, conforme as iterações vão passando, ela acaba tendendo a ter muito mais ruído, o que pode atrapalhar o modelo final. Por isso foi optado pelo uso de apenas uma iteração de retroajuste. Um segundo parâmetro é o número de árvores que vai ser retreinada, isso para o modelo de retreinamento aleatório, e foi verificado que, a partir de 5 árvores sendo retreinadas, o ganho de desempenho não é muito grande com o aumento do número de árvores. Logo, foi optado por um número de 5 de retreinamento apenas. Com relação à performance, nós podemos ver que tanto para os problemas de classificação, que é o caso do dataset Magic e Bank, quanto para os problemas de regressão, que são o caso desses 4 datasets, os modelos com retroajuste tenderam a apresentar resultados melhores do que os modelos sem retroajuste, ou no mínimo muito semelhantes, como é o caso do dataset Magic, que os modelos com retroajuste acabaram apresentando uma diferença na quarta casa decimal apenas. Com isso, o que torna mais interessante ainda os resultados obtidos é quando nós analisamos o tamanho final dos modelos, ou seja, o número de árvores que cada um deles teve no final do seu treinamento. Quando a gente analisa isso, a gente pode perceber que os modelos com retroajuste apresentaram um número de árvores muito inferiores aos modelos sem retroajuste. E esses resultados foram de 35% menores para alguns dos datasets até mais de 90% de redução de tamanho dos modelos. Isso, lembrando novamente, mantendo a mesma performance ou até melhorando a performance. Esses resultados podem ser vistos também nesses gráficos, como por exemplo o desenvolvimento do erro médio em função do número de iterações, no qual nós podemos ver que os modelos com retroajuste, que são a curva em laranja e a curva em azul pontilhada, têm um decaimento mais acelerado durante mais tempo do que os modelos sem retroajuste, que seriam a curva em verde. Com isso, eles conseguem obter resultados de desempenhos melhores com um número muito menor de árvores. Nós podemos ver também que a curva de desenvolvimento, levando em consideração também as etapas intermediárias de retroajuste, mostra que uma iteração foi o suficiente para nós termos um decaimento considerável nos passos intermediários também. Um outro parâmetro que é interessante ser levado em consideração, embora não seja fundamental quando estamos trabalhando com essa técnica, é o de tempo de treinamento. Nesse caso, nós podemos ver que o tempo de treinamento sem o retroajuste acaba tendendo a ser muito mais rápido do que o tempo com o retroajuste, o que já era esperado. Ainda assim, quando nós trabalhamos, por exemplo, com retroajuste aleatório, essa diferença não foi tão significativa, mesmo para datasets grandes. Para o retroajuste cíclico, essa diferença foi mais significativa no caso de datasets grandes e muito pouco significativa no caso dos datasets menores, inclusive chegando a ser menor do que o caso dos sem retroajuste para alguns dos datasets. Vale lembrar, no entanto, que, como o treinamento é realizado apenas uma vez e o modelo final será executado em, por exemplo, milhões de dispositivos, um modelo final mais conciso e parcimonioso, mesmo ao custo de um treinamento maior, pode não se apresentar como um impeditivo para a técnica. Uma última análise realizada foi com relação à decomposição viés e variância do modelo, e nós podemos ver nos resultados que o viés dos modelos é bem semelhante, no caso às vezes até um pouco maior ou um pouco menor, dependendo do dataset para os casos com retroajuste. No entanto, a variância dos modelos tendeu a ser muito menor nos casos com retroajuste quando comparados com os modelos sem retroajuste. Isso é interessante se notar porque a variância está muito associada com overfitting, que é um problema recorrente para modelos sem retroajuste, e pode ser uma vantagem a mais para os modelos com a nova técnica. Concluindo, nós temos que essa técnica apresentou bons resultados, apresentando modelos menores, mais concisos e parcimoniosos, com possivelmente menos overfitting e ainda assim apresentando uma performance equivalente ou até superiores aos modelos sem retroajuste. Ainda assim, uma análise mais detalhada desses hiperparâmetros novos que foram trazidos com retroajuste precisa ser feita para que o modelo possa ser mais bem trabalhado ainda. Com isso eu concluo minha apresentação. Muito obrigado.